Falar de saúde nunca é fácil. São demandas infinitas, problemas infinitos, necessidades diferentes em várias partes da cidade. Mas esse é um tema que a gente precisa sempre conversar para a gente entender um pouco melhor como funciona a estrutura. E é por isso que hoje eu estou aqui com o secretário de Saúde de Sorocaba, Dr. Cláudio Pompeu. Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente falar do que tem sido feito para avançar no atendimento para a população. Exato. A gente costuma pensar na saúde quando a gente está com a falta dela. Então, poder debater, explicar e todas essas oportunidades de poder, acho que literalmente prestar contas da nossa atuação, para a gente é sempre muito motivador. Queria que você falasse para a gente em relação ao Palácio da Saúde. Por que esse nome? E se a gente pode considerar que essa estrutura é um avanço em relação ao que é oferecido para o cidadão? Bom, o Palácio da Saúde foi uma estrutura que nós inauguramos nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, como um presente de Natal antecipado aí para a população sorocabana. E eu falo sempre que o palácio ele se iniciou a partir de um sonho do prefeito, tá? Que nós pudéssemos oferecer uma estrutura com atendimentos inovadores. Então, a nossa proposta porque, como você mesmo citou, por que o palácio? Porque nós possamos oferecer lá serviços de modo diferenciado, tá? É sempre bom lembrar que o palácio ele tem duas vertentes que são bem distintas, tá? Então, o nosso primeiro objetivo e o principal objetivo do nosso trabalho sempre é o atendimento à população. Então, lá, nós vamos oferecer para os pacientes, nesse primeiro momento, vamos oferecer na parte médica atendimento de geriatria e vamos oferecer atendimentos multiprofissionais. Então, nós tivemos aí uma parceria com a Uniso. Então, nós vamos oferecer lá com os professores, com os alunos, atendimentos da área de psicologia, na área de fisioterapia, de terapia ocupacional e outras parcerias que vão surgindo de acordo com o passar do tempo. Eu sou médico, então a gente sempre pensa na saúde entre o paciente e o médico. Mas é importante lembrar que saúde é muito mais do que isso. Então, hoje em dia, lá na secretaria, a gente lida com essas situações onde a pessoa já esteve em contato com o médico, mas aí ela precisa do fonoaudiólogo, ela precisa do fisioterapeuta, de toda. Então, é importante lembrar que é toda uma rede multiprofissional que engloba a saúde. Então, esse é um serviço que a gente está focado em oferecer. Outro serviço inédito que a gente está oferecendo é o nosso ambulatório do pé diabético. Então, nós vamos pegar os pacientes com diabetes, muitos pacientes que têm aquele problema, só quem já teve ou teve alguém na família com esse comprometimento da doença sabe a gravidade que é. Então, nós temos lá uma equipe de podólogos que vai oferecer para aquele paciente a prevenção. Tá? Então, acho que o grande trabalho da saúde, nós temos que pensar sempre na promoção da saúde. Então, a ideia é orientar essa pessoa a cuidar do próprio pé, dos membros inferiores ali, para que ela não venha passar pelo problema. Então, a gente está oferecendo toda uma estrutura, um serviço que a gente está fazendo com muito carinho, com muito orgulho, tá? E inédito. Então, por isso esse conceito do palácio. E o palácio tem também uma segunda vertente, que nós temos lá algumas estruturas administrativas. Então, nós temos o nosso laboratório da vigilância foi para lá, o nosso serviço do médico da família, para que as pessoas que precisam do serviço possam ser melhor atendidas. Nós unimos as regulações. Então, tudo era necessário que nós dessemos um carinho melhor para o SAMU. Então, nós temos aí o SAMU na nossa cidade, um serviço ele é tão importante, tão bem prestado e prestado no momento de maior agonia, decisões ali de vida e de morte. Então, nós unimos as regulações. Então, nós temos no mesmo prédio a nossa regulação eletiva, temos a nossa regulação de urgência e temos ali o SAMU.
para que eles possam, as ambulâncias possam sair da região central da cidade e atingir diferentes pontos da cidade em menor tempo. Então, esse é o conceito do palácio. Então, ele tem essas duas vertentes. Então, existe uma estrutura administrativa, nós temos servidores públicos trabalhando lá dentro, mas temos aí como função principal o atendimento à população. Veja só, me corrija se eu estiver errada, doutor, mas eu percebi que é até um conceito diferente, porque muitas vezes as pessoas deixam os problemas aparecerem para buscar o médico e vão lá tomar remédio. E nem sempre descobrem o que elas precisam fazer de forma antecipada para evitar uma doença ou um agravamento. Eu estou errada? Não, de forma alguma. Exatamente é justamente para resolver esse problema que acaba se utilizando dos outros profissionais. Então, eu posso, por exemplo, eu tenho uma dor na coluna e eu passei no médico, o médico me receitou um medicamento. Ok, mas aí eu procurei o fisioterapeuta que mudou o meu modo de dormir, me ensinou um exercício. Mobilidade. Exato. Então, eu passei no médico porque eu estava com... Eu quero emagrecer, por exemplo. Então, mas aí eu procuro um nutricionista que me ajuda e me orienta. Então, exatamente, você entendeu perfeitamente o conceito do palácio, né? Então, nós temos estruturas hospitalares, estruturas terciárias que vão atuar no momento da doença em si. Então, a ideia ali do palácio é que nós possamos oferecer estruturas de promoção de saúde. Eu acho que esse é o grande conceito. E por isso o palácio, né? Para que o paciente possa ser... E todo mundo, quem pôde conhecer, as pessoas que vão ser atendidas lá, percebe o carinho com que aquela estrutura foi montada, para que a pessoa realmente possa sentir que foi mais uma estrutura montada para que ela seja atendida da forma que merece. E a gente precisa muito falar disso, dessa questão da promoção da saúde, porque vão entrar, na verdade, várias questões, né? O exercício físico, a alimentação, né? A questão beber água. Parece bobagem, mas está tudo ligado. A questão do sono, né? O senhor é médico, sabe melhor do que eu dessas questões e como a gente peca em tratar disso. E só achar que doença é remédio, e aí as pessoas estão cada vez mais doentes, e aí não tem leito de hospital que dê conta mesmo, porque você vai construir hospital sem fim. Mas eu também percebi aqui que a gente tem uma outra questão, que é o início da construção do complexo hospitalar municipal. Por que municipal? Por que ter um complexo dessa natureza no município? Porque o município, hoje nós temos grandes parceiros que trabalham conosco. Então, nós temos a Santa Casa, temos o Santa Lucinda, temos o GEPASSE, temos mais recentemente o Hospital Amemed, mas não são estruturas municipais, né? São estruturas, eu não posso, por exemplo, é uma prestação de serviço, não sou eu que determino, né, ou a prefeitura, a secretaria, não determina qual serviço o hospital vai oferecer. Então, nós somos um município de mais de 700 mil habitantes. Então, e se ao longo da história nunca foi feito, acho que me contaram, eu andei pesquisando, já houve tentativas no passado de que a cidade tivesse o seu hospital. E o prefeito, por esse perfil inovador, ousado que ele tem, então ele seguiu à frente com esse sonho. Então, foi feito um projeto muito bonito que nós possamos ter ali, lá na Zona Norte, o nosso complexo hospitalar. Então, ele vai ter a policlínica, então a gente está iniciando pela construção da nova policlínica. Nós temos a policlínica, toda a população sorocabana sabe o valor que existe da nossa policlínica, mas trata-se de um prédio antigo, um prédio onde nem cabe ser feitas reformas, tem partes lá que são tombadas. Então, a gente precisa de uma estrutura nova, né? Então, e a proposta é permanecer com as duas no futuro. Então, nós não vamos desestruturar uma policlínica para ter a outra. Não, a cidade está sempre em constante crescimento, então a ideia é que
tenhamos as duas policlínicas. Então vamos ter uma policlínica nova e vamos ter também ali o nosso complexo, o nosso hospital, de fato. Tem Então, prazo? eu acho que ainda existe um cronograma, mas são muitas etapas muito complexas que envolvem até para a gente poder falar em prazo. A gente já iniciou a construção, né, nesse primeiro momento da policlínica, e eu tenho acompanhado reuniões com diversas. Não é uma discussão apenas da saúde, a gente conversa com engenheiros, com as pessoas que discutem ali a terraplanagem, então é toda uma dinâmica para que se construa um hospital. Então você precisa pensar na lavanderia, no ar-condicionado, entradas de ambulância, então é tudo muito complexo. Então eu acho que ainda não dá para a gente falar em prazo para que o hospital esteja já funcionando de fato. Mas você acha que vai melhorar assim muito essa questão da prestação de serviço com o hospital? Olha, Sorocabano mesmo? eu acho que seria o hospital pronto, né? A gente trata lá na prefeitura, por mais que o hospital ainda esteja em construção, a gente trata ele como uma realidade para o futuro, porque de novo, nós sabemos o perfil do prefeito, então nós vamos insistir, lutar. A gente só trabalha com vitória, não vamos desanimar no meio do caminho. Então a gente espera muito que possa ser aí um grande legado para o município. E eu acho importante, quase todo município do nosso porte, né, tem o seu próprio hospital municipal. Então, é importante que a cidade tenha ali, até para que possa se definir as políticas, né? Então, como eu disse, uma vez que a prefeitura ela identificou um problema de saúde aqui, poxa, mas só para citar um exemplo, mas o GEPASSE não faz esse serviço, Santa Lucinda não faz. Mas se o hospital é municipal, então vamos estruturar o serviço. Então, eu acho que abre todo um leque novo de possibilidades. Jamais, eu não vejo a cidade substituindo serviços. Então criou-se o hospital municipal, a prefeitura não vai mais precisar da Santa Casa, ou não vai mais usar a Santa Casa. Não. Eu não vejo assim. Eu vejo como estruturas complementares. Então, a gente vai continuar tendo relacionamento com esses parceiros aí de longa data e que prestam um serviço maravilhoso, mas eu acho que abre sim uma possibilidade nova de se criar serviços novos e também de aumentar a capacidade aí de cirurgias, de leitos de internação. Então, eu acho que acaba sendo, em termos de saúde, acaba sendo um projeto ousado, um projeto arrojado, mas que, uma vez ele concretizado, ele vai deixar um legado inestimável para o nosso município. Caminhando já para o fim, mas eu queria saber de você agora desafios. Acredito que você tenha inúmeros. Estão pregados na parede do seu escritório lá? Estão lá no gabinete. Tem uma equipe muito grande, né, que luta diariamente, então a gente tenta dividir por setores, mas o pessoal trabalha de modo muito unido para que a gente possa... O que você diria que são os principais desafios aqui da saúde na cidade? Olha, em termos de desafio, nós avançamos muito nesse último ano na atenção básica. Então, nós tínhamos algumas queixas, por exemplo, do sistema de marcação de consultas nas unidades básicas. Então, a gente mudou para que a pessoa possa agendar, ter um agendamento a livre demanda, como a gente diz. Tá? Então, hoje nós ampliamos de dois modos importantes a marcação de consulta. Primeiro, lá na unidade, qualquer pessoa pode procurar qualquer unidade de saúde e sair com o seu agendamento marcado. E depois a gente trouxe também uma inovação tecnológica que foi o aplicativo, para que a gente pudesse, a pessoa possa marcar a consulta pelo próprio aparelho celular, né? Então, a gente, isso fornece um atendimento mais rápido e evita a formação de filas. Nós ampliamos o atendimento infantil, esse talvez tenha sido
também do ponto de vista de uma ousadia muito grande. Então, nós ampliamos, colocamos médicos para atender as crianças, né? O nosso programa Médico pelas Crianças. Então, esse ano de 2023, ele funciona segundas, quartas e sextas. Então, nós temos 33 UBSs. Então, as pessoas podem procurar a unidade de saúde sem agendamento prévio e levar a criança e vai ser atendida pelo médico. Se necessário, esse médico vai encaminhar para que vá até o PA. É importante lembrar que o SUS, ele foi criado, faz parte da história do SUS e do fluxo do SUS que os problemas se resolvam na unidade básica, né? Então, a gente fez isso justamente para abrir a porta das unidades básicas para que as pessoas possam voltar a frequentar. Então, esses foram os avanços que a gente tem, principalmente da parte da atenção básica. Mas temos ainda o que avançar, podemos ampliar esses programas, podemos seguir. Nós tivemos ao longo dos últimos anos uma queda da cobertura vacinal, tá? Não é no nosso município, é no país todo. Então, nós estamos aí já para o ano que vem pensando em investir mais na divulgação das vacinas. Nós temos todas as vacinas em quantidade suficiente, trabalhamos esse ano com horários ampliados, com vacinação de final de semana. Então, vale muito a pena investir na divulgação mesmo, para que aquela pessoa que tem uma resistência, falta conhecimento, ela busca informação. Isso, e que principalmente a que precisa de informação e também a que precisa de um horário um pouco diferenciado, então que a gente possa atender a rotina de todos e lembrar sempre que nós temos, tanto da parte infantil, como a gente está aí vivendo esses primeiros anos após a pandemia, então ainda temos vacinação de Covid, então nós temos todas as vacinas disponíveis. Do ponto de vista da urgência e emergência, nós sempre temos, a cidade, a gente está numa cidade em constante crescimento. Então, passa-se a impressão, eu que vivo isso diariamente, então é sempre necessário estar ampliando os serviços, né? E os hospitais, eles têm uma capacidade limitada. Então, nós tínhamos um déficit de leito aí na cidade que é reconhecido, mas a gente está trabalhando para aumentar. Então, no último ano, nós aumentamos ofertas de leito no GPASS, ampliamos leitos na Santa Casa, temos agora leitos no Hospital Amemed. Então, para que a gente possa ir resolvendo passo a passo os problemas da saúde. Então, como eu te disse no começo, a gente anuncia que ampliou 20 leitos. Você fala, poxa, mas e se fosse 30? E se fosse 40? A gente, né, não dá para avançar tudo de uma única vez. Então, o fato é que a gente está aumentando. Eu estou na secretaria há quase 2 anos, né? Então, em todo esse período, a gente tem trabalhado para ampliar todo tipo de oferta de saúde, seja lá na atenção primária, onde envolve os casos mais leves, e seja também lá no setor de urgência, emergência, cirurgia. Então, temos sim a sensação que precisamos continuar avançando, mas eu acho importante também reconhecer o quanto tivemos já de avanço nesses últimos anos. Me diz uma coisa, você acha que é uma das pastas mais difíceis? Porque eu tenho certeza que sua vida mudou depois que você assumiu, né, a função de secretário de saúde, que é uma função muito séria, realmente, que demanda muita responsabilidade. Tua vida mudou depois disso? Assim, como é que você lida com essas cobranças, nem sempre justas, muitas vezes cobranças injustas, porque não reconhecem aquilo que é feito? A gente sabe que é necessário fazer, mas ao mesmo tempo tem um limite físico, tem um limite humano, né? Porque, por exemplo, você vai ter um leito de UTI, você precisa de uma equipe de UTI, não é só o leito, né? Não é só a questão da estrutura física. Enfim, é muito mais complexo do que parece. Mas como é que você lida com tudo isso? Olha, eu tento levar me basear em 2 princípios. O primeiro é que a gente está, exatamente como você citou, a gente tem uma sensação de estar
constantemente trabalhando, tá? E aí eu não falo apenas por mim, eu tenho uma equipe muito grande. Então, existem situações onde nós estamos segunda-feira às 9 da manhã, no horário comercial, trabalhando. Porém, existem situações onde é sábado, é feriado, é de noite, no meio da madrugada e a gente está na rua tentando resolver algum outro problema. Então, a saúde não para, né? Eu sempre conto que eu fui nomeado numa sexta-feira à noite. Então, eu já era secretário da saúde antes de conhecer a minha sala. Porque né, então eu fui nomeado na sexta-feira, eu só fui conhecer a minha sala na segunda, mas no final de semana eu já era o secretário. Então, no primeiro final de semana a gente já resolveu situações. Então, é muito dinâmico, né? Do ponto de vista pessoal, precisa muito de dedicação apenas. Então, Apenas? Isso é bastante. Não, eu digo assim, para o médico isso é um pouco mais fácil, porque o médico tem uma rotina pesada de trabalho, na maioria das vezes, de privação familiar, de não estar sempre presente. Então, nessa rotina da secretaria, você acaba tendo que ter esticar um pouco mais a corda e se dedicar ainda mais. Mas eu também confesso que é muito prazeroso, né? Você ver as coisas acontecendo, saber que você fez parte ali do processo e também, por mais que a gente está resolvendo problemas sempre, então a gente também sempre tem desafios novos, então nunca um dia é igual ao outro, nunca. Então isso acaba motivando você a seguir em frente, aprender com as dificuldades e, logicamente, você vai evoluindo, você fala, não, eu não vou sofrer tanto mais por aquele problema, já corrigi, vou seguir em frente. Mas os desafios se renovam, então, às vezes a gente está com a equipe toda pensando num problema que a gente fala, poxa, mas não sabia que a saúde ia ter que mexer também nessa parte, né? A gente pensa que saúde é doença, mas saúde envolve, a Secretaria da Saúde envolve uma gama enorme. Eu tenho frota de veículos, nós temos... Compra de medicamentos? Exato, tá? Então, assim, questões burocráticas, né? Temos funcionários, temos situações de RH, então... É muito dinâmico. Então, por mais que seja a dificuldade que você citou, ela realmente existe, tá? Agora, acaba despertando em você a vontade de tentar ser melhor todo dia. Então, apesar das dificuldades, eu sou muito grato, tá? Eu tive recentemente pude agradecer ao prefeito justamente por isso. A gente teve uma conversa recente, onde eu disse para ele o quanto eu sou grato pela oportunidade eu cresci nessa cidade, essa é a cidade que eu conheço. E você saber que hoje você está podendo contribuir para que a cidade cresça, né? E que existem situações que vão permanecer e eu ajudei ali a participar da criação dela. Então eu acho que isso é algo inestimável, é uma história que eu vou poder contar para minha filha, vou poder contar... Então, eu acho que a palavra, nesse sentido que você falou, apesar das dificuldades, a palavra final é a gratidão. Eu sou muito grato por essa oportunidade e espero dar o meu melhor todos os dias. Do que você tem mais orgulho? Que suspiro! Porque você está me fazendo pensar, né? Quando você pensa nesses 2 anos aí, o que você tem mais orgulho quando você olhar assim, do que te orgulha, né? As noites mal dormidas, os telefones que tocam na madrugada, no fim de semana, as cobranças, como eu disse, nem sempre justas, né? As justas tudo bem, é válido, você vai lá e melhora, corrige, processo e tudo mais, mas aquelas que não são, às vezes doem um pouco. De qualquer forma, o que te dá orgulho? Hoje, eu tenho muito orgulho desse olhar novo para a atenção básica da saúde. Eu acho que onde nós pudemos aí investir na atenção básica, então ampliar aí. Pode parecer simples você
trazer de volta a criança procurando a UBS. Pode parecer simples, porque como eu te disse já aqui nessa conversa, o SUS começa pela UBS. Mas na prática, e não é no nosso município, em qualquer lugar, isso com o passar do tempo foi sendo um pouco perdido. Então é muito mais fácil eu ir até o PA, porque o PA, em qualquer cidade, qualquer estrutura de emergência, ela conta com um médico 24 horas. Então, se eu precisar de alguma coisa, eu vou até o PA. Né? Então, você poder resgatar a situação da pessoa, lembrar que existe a UBS, que o médico está lá e a gente pode, sem excluir, a UBS continua fazendo a parte dela de prevenção, de puericultura, de aplicação de vacina, então tudo isso existe, tá? Mas se de repente a UBS é do lado da minha casa, então se o meu filho amanhece ruim numa segunda-feira, eu poder ir até ali e ser atendido e saber que o médico está ali me aguardando, isso me dá bastante orgulho, poder focar, assim como foi na inauguração do Palácio, todas as vezes que a gente pode focar na promoção da saúde, tudo que a gente faz para promover saúde, eu acho que acaba sendo o que me dá mais orgulho. Tá? Porque a gente, como eu te disse, a gente foca muito em resolver, vamos ampliar cirurgias, vamos fazer leitos de UTI, mas isso é o final, né? Então, assim, é o final. Então, quanto mais você investir lá no controle da pressão arterial, no controle do diabetes, estimular que as pessoas cuidem melhor da própria saúde, eu acho que aí você está de verdade promovendo a saúde. Então, tudo que a gente faz nesse sentido, eu acho que eu tenho um orgulho maior. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua participação. É uma conversa interessante. A gente poderia ficar muito tempo. Eu tenho certeza que o doutor deve ter histórias muito interessantes de pessoas também. Mas achei fantástico a questão do compromisso que você tem com essa questão da pessoa. Dá para perceber isso. Conversando com você, a gente percebe que isso faz seu olho brilhar, né? Que é o que realmente está te motivando nesse trabalho, e isso é muito bom, né? A gente lembrar das pessoas. Então, quero te agradecer pela participação e se você quiser deixar algum recado para as pessoas. Mais uma vez, eu que agradeço por poder estar aqui e em termos de mensagem, eu só gosto de relembrar as pessoas que tudo que a gente conversou, quem pôde assistir o vídeo, estar hoje lá na Secretaria da Saúde, nós reconhecemos os problemas, nós sabemos que precisamos avançar, mas que as pessoas sempre lembrem que a gente está lá lutando por eles. Né? Então, eu represento hoje a Secretaria, mas a Secretaria da Saúde tem mais de 2.000 funcionários. São funcionários que se dedicam, que deixam a família no final de semana, que estarão de plantão agora no Natal, no Ano Novo, que estarão trabalhando. Então, são pessoas que saem de casa para poder, literalmente, lógico, é uma escolha profissional, mas onde a pessoa escolhe servir a população no momento de maior dor. Então, é importante, nós temos hoje também um pedido do prefeito, nós tentamos diminuir a distância das pessoas. Então, nós temos todo mundo que procura a Secretaria da Saúde é respondido. Tem pessoas que falam diretamente comigo ou com a equipe. Então, a gente tenta diminuir o tamanho do município nessa questão para que a gente possa se aproximar das pessoas. Então, eu acho que é isso. Todo mundo que já pôde ser ajudado, pôde ter o seu problema resolvido, eu tenho certeza que reconhece o nosso trabalho. Mas aquilo onde a gente ainda precisa avançar, que as pessoas compreendam, que a gente tem noção do tamanho da nossa responsabilidade e que nós lutamos o dia todo para poder oferecer inovações, poder resolver problemas históricos, problemas mais novos, mas que tem alguém ali e um conjunto de pessoas, não apenas eu, que está lutando pela cidade. Então, como eu disse, reconhecemos os problemas, sabemos que temos que avançar, mas é bom poder falar do quanto a gente já conquistou, tá? Porque senão isso fica muito vago e parece que sempre dá para reclamar, né, da saúde desse município ou de qualquer outro, mas eu acho que é muito bom poder, assim,
já depois de um tempo, né, como eu tenho lá na secretaria, a gente poder olhar para trás e ver que valeu a pena, entendeu? Então, espero aí poder continuar lutando ao lado do prefeito e lutando pela cidade o tempo que Deus permitir. Sempre dá para reclamar da vida, né? Então a gente precisa escolher ser aquela pessoa que, na verdade, em vez de reclamar, a gente vai conhecer melhor como funciona e poder até dar contribuições, sugestões para melhorar. Acho que é bem-vindo porque isso melhora para todo mundo. A gente fica por aqui.